Eu vou ler 2 Pedro 2, do 6 ao 8, que diz assim: E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ele as condenou, estabelecendo para as pessoas ímpias um modelo das coisas que hão de vir. E ele livrou o justo Ló, a quem afligia grandemente, que os que desafiavam a lei se entregavam à conduta desenfreada, porque esse justo atormentava sua alma justa pelo que via e ouvia de dia a dia, enquanto morava entre eles, em razão das ações deles contra a lei. Então, o tema da minha mensagem é: sofrendo pela injustiça ou unindo-se a ela? Nós estamos num período extremamente complicado. E se não fosse Jesus, não teria dito que, se no final dos tempos os tempos não fossem abreviados, por amor dos escolhidos, ninguém... Por quê? Porque nós vamos começar a acostumar com o erro. Então, irmãos, aqui, a pergunta para cada um de vocês é: como você reage diante das injustiças do mundo hoje aí fora? Eu estou falando não do emocionalismo, irmãos. Às vezes a gente vê, morre um animal e há toda uma repercussão. Mas nós vemos uma pessoa caída na calçada, suja, sem banho, e nós passamos ao lado e achamos normal. Nós estamos nos acostumando com a desgraça alheia. Então eu falo naquele sentimento baseado em Deus, diante das injustiças. Nós estamos assistindo a televisão, uma inversão de valores tão grande. Nós estamos convivendo com os adolescentes, com crianças com valores totalmente invertidos, que vêm de lares conturbados. E como nós estamos reagindo? Então nós vimos que Ló, Deus usou de misericórdia com Ló, por quê, irmãos? Eu acabei de ler para os irmãos. Por que Deus usou? Ele afligia sua alma justa por causa dos atos praticados contra a lei. Hoje nós temos medo do que nós vamos falar para as pessoas, caso eles nos perguntem algo. Se nós vivêssemos naquela época, os nossos irmãos faziam o quê? Quando eles disseram para Paulo: Pedro, foram espancados, nós te proibimos falar nesse nome. Eles se calaram? Não. Eles olharam para eles e disseram: julgai vós mesmos, se é lícito que nós ouçamos vocês, que podem matar a alma, o corpo, mas ou se nós devemos temer aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então vocês julguem, porque vocês só podem acabar com o nosso corpo. Então, irmãos, será que nós estamos nesse preparo? Contextualizando aqui, no período dos reis, Roboão, vamos ver como é que funciona. Roboão era filho de Salomão. E Roboão teve uma situação que foi provocada por Deus, e Deus já tinha dito que as tribos iam se dividir. Então, Roboão provoca uma divisão do reino. E ele se divide em duas partes: Judá e Israel. Certo? Nessa divisão, Israel se desvia. Olha só. E Judá, que era só apenas duas tribos, que ficou sob o controle de Roboão, filho de Salomão, ele permanece fiel. Entretanto, ao longo de 236 anos, e passando pela mão de 12 reis,
sendo a maioria deles fiéis, Judá se perverteu. Vamos prestar bem atenção no que Deus quer aqui passar para nós hoje. Judá se corrompeu, porque a impiedade foi imperando. Então, mesmo que eles fossem fiéis, mas tinha uma impiedade aqui, outra impiedade ali, aí entrava entre eles um rei infiel e a impiedade foi aumentando, e um reino que era fiel se tornou infiel a nosso Deus, né? Entra Manassés, ele foi um rei perverso, que quebrou a aliança, e ele cometeu um ápice de abominações em Israel. Durante 55 anos ele reinou, e Deus então falou, vai haver um juízo sobre Israel. Israel aqui vai ser destruído. Aí após a morte de Manassés, Amon passou a reinar no lugar dele e também foi infiel. Ele deu continuidade à maldade do pai, né, nos anos do seu reinado. Só que aí foi profetizado lá atrás que viria um rei bom. A mãe ensinou aquele filho no caminho de Deus, e aí entra Josias. E começa um período de restauração. Então olha a importância de se ter à frente do povo um governo fiel. Então Josias entra e Josias começa, vamos consertar isso, vamos consertar aquilo. E Josias acha o livro da lei. Por quê? Aonde ficava os 10 mandamentos, irmãos? As tábuas de pedra. Dentro da Arca da Aliança. Aonde ficava o livro da lei? Ao lado da Arca da Aliança. Então esse foi um estudo que eu fiz com as irmãs, né? Várias passagens. A lei foi ditada por Deus a Moisés, e Moisés escreveu. E os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus e colocados dentro da Arca da Aliança, que você não podia nem colocar a mão, porque a presença de Deus estava nela. Então Josias começou a restaurar. A reforma se iniciou evidenciando os estragos causados por Manassés e por Amon no reinado deles. Então, para vocês terem uma ideia, o que eles faziam? Eles puseram deuses pagãos dentro do templo do Senhor. Eles construíram templos pagãos. Eles faziam sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Eles cultuavam astros e elementos da natureza e incentivavam a prática de adivinhações e diversos cultos espiritualistas. Então Josias, condoído pela dureza, né, pelo desvio do povo, a conduta da nação, ele começou a consagrar a sua vida para colocar as coisas em ordem, tirar tudo isso. Mas, como tudo é finito nessa terra, ele faleceu. E os outros 4 próximos reis destroem o que Josias fez. Então, irmãos, aquela impiedade trouxe devastação sobre Jerusalém pelos babilônios, nós todos sabemos disso. Eles vieram, né, após 23 anos de desvio desses 4 reis que sucederam Josias, eles foram levados cativos para terras estrangeiras. Então, nessa época, viveu o profeta Jeremias, e o escrivão dele era quem? Vocês sabem? Do profeta Jeremias? Era Abacuque. Então, os dois viveram na mesma época. Para vocês terem uma ideia de como estava, Jeremias diz assim, então, mostrando a dureza do coração do povo. Olha o que ele diz, diante do pecado.
Percorrei as ruas de Jerusalém e vede, e sabei e procurai vós mesmos nas suas praças públicas, se podeis achar um homem, se existe alguém que pratica a justiça, que procure ser fiel, e eu perdoarei a cidade. Deus não dá uma nação por um escolhido, uma cidade por um escolhido. Então olha, eu perdoarei a cidade se tiver um. Mesmo que disserem, por Jeová que vive, ainda assim o seu juramento seria falso. Ó Jeová, não estão estes teus olhos dirigidos para a fidelidade? Tu os golpeaste, mas não ficaram doentes. Tu os exterminastes. Negaram-se a recuar. Até mesmo eu disse, seguramente são pessoas simples. Agiram tolamente, pois desconsideraram o caminho de Jeová, o julgamento do seu Deus. As suas transgressões tornaram-se muitas, seus atos de infidelidade tornaram-se numerosos. Como posso perdoar-te tal coisa? Teus próprios filhos me deixaram e estão jurando por aquilo que não é Deus. E eu continuei a satisfazê-los, mas eles continuaram a cometer adultério. Olha o que eles faziam. E vão em bandos à casa de uma mulher prostituta. Olha só. Tornaram-se como cavalos em cio, tendo testículos, rincham cada um a mulher do seu companheiro. Não devia eu ajustar contas por causa de tais coisas? É a pronunciação de Jeová. Ou não devia minha alma vingar-se de uma nação tal como essa? Porque a casa de Israel e a casa de Judá foram positivamente traiçoeiras para comigo. Renegaram a Jeová e estão dizendo, ele não existe. E não nos sobrevirá nenhuma calamidade, e não veremos nenhuma espada ou fome. Portanto, assim diz Jeová, o Deus dos exércitos, visto que dizeis tal coisa, eis que faço das minhas palavras um fogo na tua boca. E este povo será pedaço de lenha e certamente os devorará. Deus comparou o fogo a pedaços de lenha. Sabe aquele negócio da gente começar a deixar a impiedade entrar? Falar, quer saber? Deus não faz mal nem bem. Deus está muito ocupado para se preocupar comigo. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Irmãos, eu era mais jovem, eu me lembro de um dia, normalmente não acontece isso, graças a Deus, mas eu estava com vontade de comer algo. E eu fui à casa da irmã Lia, mas ela não sabia. E normalmente minha vida é super regrada, né? Mas eu estava com uma vontade e era só entre eu e Deus. Bem mais jovem. E aí eu cheguei na casa da Lia, a Lia faz aquela preparação enorme de quinta-feira. Aí eu sentei e a gente conversando, ela falou, não, fica aqui para jantar conosco. Falei, não, tô indo embora. Aí ela disse assim, ai menina, a geladeira tá cheia. Mas sabe que eu não tô com vontade de comer nenhuma dessas comidas? Eu vou pegar tal coisa, que era o que eu queria comer. E aí naquela hora veio lágrimas nos meus olhos, que eu falei, Deus é tão maravilhoso, que uma coisa tão pequena de um servo dele, ele vê um desejo tão pequeno do coração. Irmãos, é uma coisa pequena, mas para Deus é importante. Então não digam, Deus não vai se preocupar. Deus é detalhista. Deus é maravilhoso. Sabe por que certas pessoas não veem milagres, irmãos? Porque eles não creem neles. Eu vi muitos porque eu dizia para Deus, eu creio que o Senhor pode. Quando Deus se identificou a Moisés, ele falou, quem eu vou dizer para o povo que o Senhor é?
Ele falou: eu sou o grande eu sou. Eu sou o que você crê que eu posso ser na tua vida. Então tem gente que não vê milagres, porque ele não crê. Irmãos, eu tenho um monte de milagres na minha vida. Milagres, curas, documentos impossíveis. Eu tenho uma história de milagres. Então, irmãos, Jeremias mostra a condição, aqui a dureza de coração do povo. E aí ele também, nas suas palavras, mostra a condição espiritual, que ele diz assim, em Jeremias 7, o pecado de Judá está assentado por escrito, com um estilo de ferro, com ponta de diamante. Foi gravado na tábua do seu coração e no chifre dos seus altares. Quando seus filhos se lembrarem dos seus altares e dos seus postes sagrados, ao lado de uma árvore frondosa, sobre os morros altos, nas montanhas no campo, teus recursos, todos os teus tesouros, entregarei ao mero saque, teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Quando o rei da Babilônia veio e fez aquela incursão em Israel, quem ficou na terra? Vocês se lembram? Só os pobrezinhos, aqueles que eram reputados por nada. Eles ficaram com o território deles. E os grandes, que se contaminaram com o pecado, foram levados cativos para a Babilônia, inclusive o rei. Abacuque, que viveu, que era o escriba de Jeremias, né? Ele diz assim, o coração dele chorava, ele falava: até quando, ó Jeová, terei de clamar por ajuda e tu não ouvirás? Nós temos um sentido desse jeito, frente ao pecado das pessoas, frente ao pecado do mundo. Até quando clamarei a ti por socorro contra a violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver o que é prejudicial e continuas a olhar para a mera desgraça? E por que há assolação e violência diante de mim? E por que vem a haver altercação? E por que se sustenta a contenda? Ó, briga, entendeu? Altercação, olha tudo que ele via. Portanto, a lei fica entorpecida e a justiça nunca sai, visto que o iníquo está em torno do justo e por isso a justiça sai pervertida. Ele dá as razões aqui, Abacuque. Nós devemos ter em mente duas coisas, irmãos. Nós julgamos às vezes as nações. Isso tudo que Jeremias está falando é das nações aí fora? As nações aí fora terão misericórdia. Tudo que está na Bíblia é para os de dentro, irmãos. Não é para os de fora, não. As nações de fora sempre foram ímpias, vivem na impiedade, porque não conhecem Deus. Isso que está aqui na Bíblia, esse presta atenção que tem é para o povo de Deus, é para a casa de Deus, irmãos. O povo de Deus tem a lei para orientá-los. Olha bem, e vamos ver se é verdade ou não. Nós temos um caso na Bíblia. Tudo que for verdade tem que ter jurisprudência. Então, nós temos jurisprudência na Bíblia também. Vamos ver se tem. Nínive, né? Nínive, Deus usou de misericórdia ou não? Falou, poxa, eu não vou ter misericórdia de mais de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da esquerda? 600 mil homens que saiu do Egito. Ninguém dessa geração vai entrar. Então Deus tem misericórdia com os de fora. Você não precisa ficar julgando de fora, porque isso cabe a Deus. Nós temos que nos autoavaliar. Avaliar nossas palavras. Avaliar nossas intenções. Avaliar nossas motivações internas. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Eu me comprometo com algo com a igreja e não cumpro. Não participo. Nossa vida é mais lá fora do que aqui dentro.
Nós estamos trazendo a igreja para o mundo ou trazendo o mundo para dentro da igreja? Então, irmãos, vamos tomar cuidado. O profeta, muitas vezes, né? Nós julgamos os de fora e deixamos de considerar os de dentro. Trazendo essa linha de raciocínio para os nossos dias, né? Os profetas de Deus, aqueles que amam a Deus e a seu Filho Jesus, ele tem que sofrer diante das iniquidades e do pecado. E não se deleitar na maldade da qual nós vemos, e iniquidade. E ser imparcial. Para mim, se for assim, tudo bem. Eu não me meto nisso. Para mim, eu aceito de tudo. Eu sou uma mente aberta. Tomem cuidado desse tipo de resposta quando questionados. Nós temos que nos posicionar. Se vier consequência, o que nós podemos fazer? Com certeza Paulo se posicionaria. Irmãos, um verdadeiro servo do Senhor que esteja em comunhão com Deus, percebe a maldade e clama por justiça, sempre analisando suas motivações internas. Nós sabemos que a maldade vai crescer muito em nossos dias, porque fala, se Adonai não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Está falando em Mateus 24, Marcos 13. Mas por causa dos escolhidos que ele escolheu, abreviou os dias. Eu deixo uma pergunta para cada um de vocês. Como você tem agido diante da perversidade? Tem se misturado a ela ou a aborrece? Tem um monte de gente contando piada suja. Você vai fazer parte ou você fala, eu vou me abster? Seu coração dói diante do que vê ou você acha tudo normal? Você, às vezes, não entende e parece que nada é feito para melhorar? Será que Deus não está vendo? Se sente abalado frente à maldade dessa geração? Você tem ido em direção a ela ou se afastado dela? Nós começamos a vir à igreja e Deus nos enche e nos completa com a sua palavra. Então nós vamos nos enchendo com a palavra de Deus. Olha a água cristalina. A Bíblia fala que a cidade de Deus é cristalina, é como o vidro. Porque o vidro você vê através deles. Você sabe com quem que você está lidando. Nós temos que estar repletos da palavra. Mas às vezes a gente começa a achar que as coisas não têm problema. Então a gente fala assim, ai Senhor, começa a colocar assim, Deus vai entender. Tudo a gente joga nas costas de Deus. Deus vai entender. Senhor, estou sem falta de tempo para orar. Não está dando tempo, Senhor, estou muito cansado. Senhor, também não estou lendo a Bíblia, mas eu sei que o Senhor vai entender que eu trabalhei o dia inteiro. Senhor, também não estou ouvindo muito a palavra de Deus. Mas é que eu recebi um convite no sábado, então eu não fui à igreja, porque eu recebi um convite. Você começa a se ausentar das assembleias solenes. Mas não tem problema, porque, poxa, gente, também não é só ir na igreja, né? Nós temos uma vida pessoal, não é só ir na igreja. Eu vou deixar meu filho ir naquela festa. Vocês lembrem bem o que aconteceu comigo, quando eu deixei meu filho ir numa festa de sábado, que eu quebrei a comunhão com Deus, e eu orei, pedi a Deus o que eu tinha errado. Meu filho veio correndo e falou, você errou, deixou que eu fosse a uma festa no dia de sábado, e veio, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Eu achei que ele não tinha problema, era uma criança. Então, tem problema, Senhor. Senhor, eu fiz uso do que é teu só esse mês. Eu não mantive as tuas coisas em dia. Eu fiz uso, esqueci de dar a primícia. Mas, tem problema, né?
Estou esquecendo 1 mês, 2, 3 de dar a primícia. Primícia é o reconhecimento de Deus sobre todas as coisas. Então, Senhor, só um pouquinho. Ai, uma piadinha, nossa, tão legal, se mata de rir. Conversas picantes com um tom obsceno. E todo mundo ri do que eu falo. Tão engraçado. Então, irmãos, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, uma fofoquinha da vida de um irmão, não tem nada. Então não é o de fora. A gente fala às vezes do de dentro, porque eles são usados como lixas para nos polir. Não é o de fora que é usado como lixa, porque o de fora você não convive com ele. O de fora você vai ver hoje, você não vê mais. São os de dentro que são usados para polimento teu, onde você tem que se polir. Fala, não, eu tenho que me consertar nisso. Não, é o meu olhar. Não, sou eu. Ele é mais importante que eu. É por isso que eu lavo os pés dele. Jesus tinha pecado? Então por que ele que foi servir? Está deixando exemplo. Para dizer, você tem que se considerar menor que o outro, que é o pecador. Às vezes o outro é mais pecador, mas ele é quem foi servir. Se o teu irmão pecar contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai reconciliar. Se o teu irmão pecar, quem tem que deixar a oferta? Quem não pecou. Porque quem não pecou é quem está com os olhos abertos. O outro já está sob pecado, ele não vai ver. Deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão, então vem e oferece a tua oferta. Então, irmãos, se nós fizermos, as duas águas começaram iguais, mas olha como ficou cada uma delas. E aí começa, se não retroceder, porque nós podemos retroceder, começa a haver um processo de cauterização da consciência. A consciência é o nosso sininho que bate naquilo que você está errando. Você está errando, Juliana, retrocede. Davi, não diga tal coisa. Se você não faz isso, começa um processo de cauterização. As pessoas que abandonam ficam perversas. São usadas para destruir. Fala que quando Satanás sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, ou seja, corações sem Deus. Lugar árido falta o quê? Água. A água é o quê? A palavra. Então, ele diz assim, eu vou dar uma passadinha, voltarei para a casa de onde eu saí. Vou lá, ver como é que está a situação daquela pessoa. E aí fala, e quando ele volta, encontrando a casa varrida e adornada, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo, a casa está adornada para ele. Ele vem e traz consigo outros quantos espíritos? 7 espíritos piores do que ele. Então, até para os espíritos malignos, há níveis de perversão e maldade. Ficando o último estado da pessoa muito pior do que o anterior. Então, irmãos, essa é a casa de Deus, o local onde Ele quer que nós estejamos, onde Ele quer que vivamos e tratemos a nossa alma. Eu tenho visto o meu netinho, eu falei uma vez para ele, para esse menino que está aqui, e aí ele chegou em casa e falou assim, eu estava brincando com os meus irmãos. Eu estava com os meus irmãos. E é assim que nós temos que falar, porque nós somos irmãos na fé, irmãos em Deus. Vamos fazer o que nós podemos um pelo outro. É isso, Deus quer união. Isso foi apenas um exemplo. Deus quer união do povo, porque quando nós nos unimos para o bem, nada nos segura. Porque se Deus é por nós,
Em nome de Jesus.